Seja bem-vindo ao Palavras Cruzadas, hoje com o professor Pinto da Costa. Olá, professor, como está? Olá. Nosso primeiro tema de hoje é um pouco polémico. Vamos falar sobre eutanásia, é um tema que ainda não está bem enraizado dentro da nossa sociedade. Para quem não sabe, professor, o que é eutanásia, antes de mais? A oportunidade de se aludir à eutanásia é flagrante, porque as estatísticas mais recentes que nós conhecemos andam entre os 70% a 80% de pessoas favoráveis à eutanásia. A minha questão essencial está se as pessoas sabem o que é a eutanásia. Quer dizer, a maioria dos portugueses nesta ocasião, estatisticamente, à guisa de referendo, são a favor da eutanásia. Mas saberão a que é que corresponde aquilo em que decidiram pela positiva? É o que vamos tentar perceber. Em primeiro lugar, a eutanásia, a própria palavra thanatos, morte, o prefixo significa bom, portanto, em princípio seria boa morte. Boa morte, não sei se haverá realmente boa morte, para uns qualquer morte será má. Mas, digamos, a contemporização com o fenómeno existencial que está na ponta, está na outra ponta, está na ponta terminal, está no fim, que ao fim e ao cabo integra o próprio percurso existencial da vida. Nós nascemos, vivemos e na última parte da vida morremos. Ora bom, portanto, quer dizer, o que nós devemos para já tentar transmitir como mensagem o que é a eutanásia. A eutanásia implica, digamos, em primeiro lugar, a capacidade de liberdade de quem decide que não quer viver mais. Portanto, estamos a rejeitar desde já qualquer eutanásia que seja imposta contra a vontade do próprio. Quer dizer, qualquer seleção de ordem social ou socioeconómica ou até ética numa perspectiva da ética dos outros e não da ética de nós próprios. Portanto, não faz sentido que haja uma eutanásia sem a decisão do próprio. É por isso que este livro que eu posso mostrar aí é um autêntico disparate. Como é que pode haver a eutanásia do feto? Seria necessário que o feto pedisse que o matassem. Portanto, esta designação tem que ser temperada à luz de uma certa racionalidade. Aqui fala-se em muitas coisas como seja o aborto, etc., mas isso o abortado ou abortável nunca pediu, mas sim foram outras pessoas que decidiram por ele. Portanto, vamos rejeitar esta ideia da eutanásia do feto, vamos rejeitar aquela eutanásia dos doentes incuráveis que estão a ocupar camas no Sistema Nacional de Saúde, para realmente libertar para outros, etc. Vamos rejeitar essa ideia. Isso não é eutanásia, isso pode ser tudo aquilo que quiserem, menos eutanásia. Ora, portanto, agora o que nós podemos discutir é a eutanásia perante um determinado número de valores. Se quiséssemos não prosseguir com a discussão e terminar mesmo aqui, era muito fácil, era encarar a eutanásia do ponto de vista específico da religião católica. Estava acabado. É proibido, não é consentido, não temos mais nada a dizer. Bom, mas vamos, digamos, numa perspectiva ecuménica da liberdade de cada um, inclusive a professar a religião que quiser e até não professar religião nenhuma, se é que é possível acontecer isso, pelo menos na teoria, nos momentos extremos, o ateu, quando vai afogar-se, deita as mãos ao céu a pedir realmente ajuda. Mas isso já seria uma discussão bastante diversificada em relação ao problema. A eutanásia implica, portanto, que a liberdade do próprio seja respeitada. Digamos, em termos contemporâneos, nós estamos em 2008, nós estamos na Idade Média, portanto, temos que refletir todos estes conceitos à luz de situações paralelas. Por exemplo, hoje, qualquer um de nós tem a liberdade de se suicidar. Quer dizer, nós, do ponto de vista legal, em Portugal, podemos dispor da nossa própria vida. O que nós não podemos é dispor da vida dos outros.
Portanto, se nós não podemos dispor da vida dos outros à luz da Constituição da República, à luz do Código Penal, parece-me que não fará muito sentido também pretender um conceito de eutanásia que vá tocar, que vá ultrapassar a liberdade do próprio vir a ser morto quando não quer de maneira nenhuma. Portanto, estamos com a porta aberta já para poder falar muito sobre toda esta problemática da eutanásia. Em primeiro lugar, porque é que uns aceitam, porque é que outros não aceitam a eutanásia. O próprio conceito de eutanásia implica, mais do que propriamente a dor, o sofrimento. Até porque hoje é um bocado capcioso nós estarmos a falar em dor, 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 porque se nós não quisermos ter dor, 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 tomamos drogas, drogas, drogas que eliminam a dor. Portanto, hoje, em 2008, a noção é diferente do que era há 50 anos, ou há 100, ou há 200. Mas há uma coisa que é difícil de controlar, que é o sofrimento. E o sofrimento de cada um de nós é diferente do outro. Porque há uma questão biopsicológica, que é o limiar à dor, o limiar ao sofrimento, que até do ponto de vista sexual, entre homens e mulheres, é diferente. Nós, homens, temos menos capacidade de sofrimento, temos, estatisticamente falando, menos capacidade também de resistir à dor, enquanto que as mulheres, porque já foram feitas para a dor do parto, por exemplo, fisiologicamente falando, têm um limiar muito mais elevado. Portanto, há diferenças. Na realidade, o que conta para cada caso é o tal balanço existencial. É paradigmático, neste caso, que foi muito discutido, um filme que, aliás, até ganhou um Oscar, tanto do Ramon Sá Pedro, o Mar Adentro. Ora bom, este livro relata realmente, digamos, todos os pontos de vista psicológicos deste senhor, não de outro, mas deste senhor. Para quem, ao fim de 30 anos, depois de refletir muito perentoriamente sobre o significado da sua vida, etc., entendeu que não queria mais sofrimento e que queria morrer. Deu-se aqui um drama muito curioso, do ponto de vista social, é que a lei não tinha, isto passa-se na Galiza, em Espanha, a lei não tinha mecanismos que permitissem que ele pudesse realmente pôr fim à existência. Do ponto de vista de suicidar, ele poderia suicidar-se como qualquer um de nós se pode suicidar sem prejuízo hoje. Porque aqui há uns anos o indivíduo que suicidasse não tinha direito, por exemplo, a enterro religioso. Porque, digamos, era uma afronta contra o destino divino, o próprio colocar nas suas mãos uma coisa que não lhe pertencia. Hoje não. Hoje as pessoas que se suicidem podem realmente ter enterro religioso, não há prejuízos nenhuns em termos de direitos sucessórios, testamentários, nem os familiares são de maneira nenhuma prejudicados relativamente a isto. Este Ramon Sá Pedro, assim ele se chamava, digamos, é um caso muito humano, que deu grande discussão, continua a dar grande polémica, porque há quem radicalmente não aceite a situação e outros que ficassem muito tocados, muito chocados e que aprovassem esta própria situação. O que é facto é que ao fim de 30 anos ele fez o balanço existencial e entendeu que não valia a pena prosseguir. Não tinha capacidades para se suicidar. Exatamente, é que no caso dele, ele não poderia nunca, eu vou mostrar mais uma vez o livro, ele não poderia nunca cometer suicídio. Não tinha capacidade física para isso. E, portanto, nem sequer tinha capacidade para poder ser ajudado num suicídio que ele não podia cometer. Quer dizer, se ele quisesse suicidar e alguém dissesse assim, ora bom, eu não tenho, mas tome lá uma corda para você se enforcar, etc., mas ele nem essa perspectiva havia. Ele estava tetraplégico, sem se poder mexer. É facto que ele até chegou a escrever em computador, etc., mas era por meio de um sistema arrebicado e com umas palhinhas metidas na boca, etc., que conseguia movimentar o mecanismo para poder escrever. Ele fez o balanço existencial durante 30 anos que não valia, na realidade, a pena. Aqui colocam-se perspectivas muito grandes, é que em condições normais, a ideia da morte é muito menos prevalente quando o indivíduo se encontra bem integrado socialmente, quando efetivamente tem apoios, ou de outra pessoa, ou de familiares, ou dos pais, ou das mães, ou qualquer outra
o grupo, digamos, do ponto de vista sociológico, o apoio, ele está integrado, a ideia, na realidade, digamos, é menos prevalente. Se o indivíduo começa a ter uma solidão, a solidão, eu costumo dizer que a solidão é mãe de todos os vícios, a solidão, a tristeza, o facto de não haver acompanhamento nem integração do próximo, aquele exemplo paradigmático que eu também costumo dar muitas vezes. Nós hoje vamos num ascensor, num elevador, vão mais 3 pessoas, o que é que vai lá? São mais 3 sacos de batatas. Não é mais nada, não são pessoas que estão ali, nós não queremos saber só que não foi peso a mais para que o elevador não pudesse deixar de andar. Ora bom, isso é solidão. Portanto, quando nós estamos a falar em solidão, não estamos a dizer que a pessoa humana esteja numa ilha deserta, antes pelo contrário. Parece-me que cada vez há mais solidão nas grandes urbes, nas grandes cidades, em que nós damos encontrões uns dos outros, sem saber sequer a olhar para trás quem é que foi, quem nem deixou de foi. Portanto, a solidão é o indivíduo sentir-se só, sentir-se isolado, não se sentir apoiado. Portanto, depende disto tudo muito da personalidade prévia da pessoa, também aquelas pessoas que não podem estar sozinhas, que têm pavor a estar sozinhas, que descompensam, que inventam todas as circunstâncias, que hoje cada vez mais se agarram aos computadores para não estar sozinhas, pois essas pessoas efetivamente terão, se lhe anularem todos estes valores, maior propensão para a eutanásia. Na prática, há fenómenos curiosos e que já estão estudados em todo o mundo, é que suicidam-se mais pessoas com medo do cancro, a julgar que têm cancro e que não tinham cancro, do que, em boa verdade, aquelas pessoas que têm cancro e que vão lutando até à última para o vencerem, para o tentarem ultrapassar. Não quer dizer que sejam todas, obviamente. A pessoa humana, cada uma e a sua circunstância é diferente, e ainda bem, senão era uma monotonia para todos nós, se fôssemos todos iguais, mas, portanto, quer dizer, nós temos que entrar em linha de conta com estes parâmetros todos. Estamos a falar aqui num aspecto moral, digamos, global, em termos de comportamento humano. É claro, se quisermos cingir-nos à lei, temos isto muito mais facilitado, porque o Código Penal etiqueta como crime a eutanásia, portanto, é crime. O suicídio assistido também é crime, pois a própria Constituição da República, também nos refere que a vida humana, que é inviolável, no seu artigo 24, é inviolável, obviamente, é inviolável quando não é violável, porque eu posso violar a vida. Se eu for chefe de Estado, até posso violar a vida de muita gente, declarar guerra. Declaro guerra legitimamente, vou matar muita gente em face dessa minha decisão, portanto, em circunstâncias especiais, a vida humana é inviolável. A própria legislação do aborto também ultrapassa esta ideia de que a vida humana é inviolável. E na legítima defesa, a vida humana também é violável, a vida humana do outro. Você vai tentar dar-me um tiro e eu antecipo, dou-lhe o tiro assim, foi em legítima defesa, pois foi violável, isso é perfeitamente, verdadeiramente possível. E o suicídio, relativamente ao próximo, que nós não podemos, entre aspas, suicidar os outros. Isso não. Está no Código Penal e está na Constituição da República. Portanto, o que realmente se pretende, parece, com o nível de matemático de 70% ou 80% da intenção das pessoas, é mudar na realidade a lei. De qualquer das maneiras, não será muito fácil fazer uma lei, porque realmente não pode ser uma lei geral. Nós estamos a falar de pessoas, não estamos a falar de coisas. E de termos muito específicos. Por exemplo, este caso foi bastante mediatizado, mas em que casos é que deve ser possível a eutanásia? Por exemplo, uma pessoa tem cancro, pode ser curável, pode ser tratável, mas a pessoa quer ser eutanasiada e pode ser, assim, há riscos na lei e nós temos que ser cautelosos a esse nível, não lhe parece, professor? Pois, por isso é que eu estava a dizer que tem que ser personalizado. Não me parece de maneira nenhuma que o facto de um cidadão ter cancro que justifique o indivíduo suicidar-se ou pedir que o matem se não tiver. Até porque não está feito o pressuposto. Vamos supor, uma pessoa tenha um cancro, salvo seja, você tenha um cancro,
e diz assim: "Oh, Sr. Professor, eu tenho um cancro, quero que o senhor me mate." Eu digo: "Eu? Não." Ouça lá, porque é que você, quando acabar o programa, não vai ali à ponte e se atira da ponta abaixo? O problema é seu, eu não tenho nada a ver com isso. Portanto, vamos ver que não pode haver generalizações pelo facto de o indivíduo ter um cancro, até porque nós não podemos apresentar paradigmaticamente o cancro como doença incurável, porque há outras doenças incuráveis e há cancros que são curáveis. Portanto, estamos aqui já com uma ambiguidade. Tem que ser caso a caso e no pressuposto de que a pessoa, o interessado, e vamos já definir bem esta palavra interessado, que o interessado não tenha capacidades para se matar. Bom, portanto, quando Ponto número 1. Ponto número 1. É interessado. Quem é que é o interessado? Não é interessado você ter um desgosto de amor, entrar por aqui a correr, mais ou menos a chorar ou a berrar, e a dizer assim: vão-me matar. Cuidado. Isso é um aspecto emocional do momento. É um estreitamento de consciência rápido que vai abrir e vai voltar à sua normalidade. Não chega. É preciso que haja uma reflexão. Sozinho, talvez não baste. Acompanhado, provavelmente. Por um médico, é capaz de ser pouco. Talvez por 2 médicos. Só não chega. É preciso, naturalmente, um psicólogo ou mais. E se a pessoa tiver alguma religiosidade, o seu diretor espiritual, seja um monge tibetano, seja um padre da religião católica, um pastor protestante, mas tem que ter, além de uma avaliação psicológica reiterada, de um sociólogo, da família, de todos juntos discutirem o problema. E depois desta espécie de comissão, entre aspas, a entender que a vontade expressa, real, daquela pessoa em face das circunstâncias, que será de ponderar se sim ou se não, chegado a este ponto, então deverá prevalecer a vontade do próprio, revogável a qualquer altura. Revogável a qualquer altura. Fora disso, no aspecto emocional, não, porque nós estamos aqui a jogar com um problema que pode dar uma confusão extraordinariamente grande a nível social. Digamos, naquele aspecto pacífico que nós desejamos de convivência todos uns com os outros. Quem defende a eutanásia fala muito no direito de morrer. Quero saber a sua opinião. É a favor ou contra a eutanásia? Eu não sou a favor nem sou contra pela razão que já disse. Quer dizer, porque é uma questão pessoal. Respeitando a liberdade do interessado, não havendo solução aparente, porque nós não podemos estar aqui a falar em soluções, nem sequer estar a impor o nosso ponto de vista ético, pessoal aos outros, porque senão já não era ética, porque ética é a ciência da liberdade, a ciência dos valores. Portanto, se nós queremos que o outro, que não quer os nossos valores, tenha que receber os nossos valores, isso já não é ética, pode ser outra coisa qualquer. Portanto, em termos de eutanásia, do ponto de vista teórico, devemos aceitar a liberdade das pessoas quererem ou não quererem utilizar essa prerrogativa em circunstâncias especiais, social e moralmente controladas. Portanto, aí não se me figura nada. Agora, impor a eutanásia, isso de maneira nenhuma. E as pessoas que não têm, por exemplo, capacidades intelectuais para decidir sobre a própria vida? Se não tem? Sim, caso a pior pessoa não ainda, tenha. se a pessoa não tem capacidade, como é que eu vou decidir sobre uma pessoa que não tem capacidade? E quem é que garante de certeza absoluta que aquela pessoa não tem capacidade? Se ela vem a recuperar alguma dessas capacidades. Não há pessoas que a própria comunicação social tem difundido que estão 10 anos e mais em coma e depois, sem saber porquê, saíram do coma. Então, neste, entretanto, do coma, eu vou utilizar a prerrogativa da eutanásia. Vou dizer: ai, coitadinho, este está em coma, o melhor é acabar-lhe já com o sofrimento. Que sofrimento? O meu, por estar a ver aquela situação. Mas é que a eutanásia não se fez para resolver o nosso problema, mas sim o problema do interessado. Vamos passar então para o nosso segundo tema, e este era um tema que dava para... É claro que isto é muito complicado, porque nós não podemos nunca abstrair de um passado, de uma história, e nós temos que ver que, numa perspectiva tradicional, os celtas tinham por hábito que os filhos matassem os familiares, os seus pais, quando eles estivessem velhos e doentes. Isto é histórico. Não era um valor moral, não era bom nem era mau, era assim. O pai estava velho, estava doente, já não servia,
competia ao filho, em regra, ao filho mais velho, a prática que até algumas culturas tinham chamado malho sagrado. Era com esse malho sagrado que esmigalhavam o crânio ao interessado, entre aspas. Uma espécie de eutanásia. Também, sim, Eutanásia que eu acho que deve ser de evitar. Essa eutanásia deve ser de evitar. Por exemplo, na Índia, os doentes incuráveis eram levados até ao rio Ganges e eram lá afogados. Mas isso, doentes incuráveis, é um pouco questionável na altura em que estamos cientificamente. Eu acho que é super questionável, doentes incuráveis. Mas seja qual for o critério... Pode ser uma razão para a eutanásia ser um doente incurável? Eu acho que de maneira nenhuma. Em relação de nós, sociedade, decidirmos esse aspecto, de maneira nenhuma. Suponha aqui que nós rotulávamos que a Delfina tinha uma doença incurável. Sim senhor, venha aí. Afogavam-no ali no Rio Douro. Ora bom, estranho. Ora bom, isto há milénios que foi assim, mas eu acho que já progredimos, não sei se para melhor, se para pior, mas na diferença, hoje este consenso, julgo que não haveria ninguém, se fosse posto agora à votação, se deveria afogar no Rio Douro a Delfina ou não, se calhar não havia ninguém que votasse nesta hipótese. Portanto, também eram tapadas as narinas e a boca com barro, portanto, quer dizer, não estamos aqui a dizer que foi uma maldade que o século XX inventou e que quer transpor ao século XXI. Não é. Há que temperar e analisar a frio toda esta evolução histórica em face de direitos humanos, da própria concepção egocêntrica do homem perante a natureza, influenciado hoje cada vez mais também pela natureza, pelo ambiente, controlando, digamos, o património genético que nós conhecemos, mas com humildade de saber que a genética é boa em 30%, 70% é da aprendizagem. Talvez seja melhor nós começarmos a pensar numa aprendizagem que não seja de abrir muito as portas à eutanásia. Sim, do ponto de vista teórico, perante aqueles valores da liberdade individual, sobretudo, sem contundir com a liberdade dos outros. Mas essa liberdade também individual, agora aproveito para lhe perguntar, eutanásia é sempre um termo que traz consigo arrastado o homicídio ou o suicídio assistido, aliás, o suicídio assistido. Onde é que então, como é que ficamos? A pessoa decide morrer, mas precisa de ajuda para morrer. Como é que fica, por exemplo, a ética médica de ter que ajudar alguém a morrer e lutar contra os valores que assina a nível académico? A ética médica ficará que haverá uns médicos que sejam a favor da eutanásia e outros médicos que sejam contra a eutanásia. Não são todos contra a eutanásia, nem são todos a favor da eutanásia. Além de que, até no princípio filosófico genérico, é contemplada a possibilidade de objeção de consciência. O médico, suponha que sai uma lei a permitir a eutanásia em Portugal. O médico que não concorde apresenta o seu estatuto nos termos legais de objeção de consciência e não é obrigado de maneira nenhuma a participar nesse sistema. O que, ao contrário, também quem concordar não é penalizado por praticar nessas condições, nas condições legais, como disse Exatamente. há pouco, não é? Vamos então passar para o nosso segundo tema. Vamos passar para o debate nuclear. O Cavaco Silva, Presidente da República, defendeu que o debate devia ser estudado. O que é que lhe parece? Acha que Portugal devia voltar-se para a energia nuclear? Quais seriam as mais-valias, os benefícios ou as menos-valias se o país voltasse para a energia nuclear? A energia nuclear é uma forma de energia altamente produtiva, com riscos. Exatamente, é com atómica. Riscos, com riscos. Estamos a falar de energia atómica, energia com riscos, obviamente. O petróleo também tem riscos. Os acidentes de aviação. Se não houvesse gasolina, se não houvesse gasóleo, não haveria acidentes de aviação em veículos motorizados. Portanto, tem riscos. Claro que haverá sempre a possibilidade de pessoas mais suscetíveis e menos suscetíveis às radiações. Por isso, haverá
a exigência de controlo das pessoas em termos de quilómetros, etc., em termos de tempo de exposição às radiações, que sejam controlados, por exemplo, com o aparelho do género de contador de Geiger, para ver se nós estamos a sofrer alguma influência nefasta dessas radiações ou não. Parece-me, efetivamente, na maneira como o mundo hoje globalizado está organizado, será muito difícil evitar uma fonte de energia nuclear. Tudo vai do termo das instalações e da manutenção e da capacidade económica, que hoje é o fator número 1 da apreciação de qualquer problema, para a manutenção com segurança de um mecanismo desse género. Pessoalmente, julgo que o rio corre para o mar. A eletricidade também, quando começou a ser produzida, o que não se levantou, basta uma simples prospecção histórica de alguns séculos, os riscos que eram da eletricidade, etc. É claro, hoje acho que seria ridículo se nós viéssemos aqui para um programa discutir os perigos da eletricidade, se haveríamos de passar todos à candeia de azeite ou se deveríamos manter. Não, mas foi pertinente. E essas discussões são extremamente inteligentes, até porque realmente morre-se ainda hoje pela eletricidade. É preciso ver isso, não é? É preciso ver isso. Mas o que interessa... E um desastre, por exemplo, numa central nuclear é muito mais grave do que qualquer outro desastre, porque é uma... Pois, naturalmente está a pensar em Chernobyl, como a maior parte dos espectadores estão a pensar. Lenda, exatamente. É claro que realmente há esses riscos, Agora, o que eu não sei é quais foram os benefícios que foram retirados dessas instalações. Portanto, é no valor da balança dos riscos e dos benefícios. Vamos ver se efetivamente... O debate acontece antes de tudo. Bom, sim, o debate será complicado realmente, em termos do debate, chegar a alguma conclusão positiva relativamente a isto. Eu julgo que será mais a passagem em termos economicistas, e hoje esse é um valor, quer dizer, cada vez, infelizmente, na minha perspectiva pessoal, a pessoa vale menos e o dinheiro vale mais. E, portanto, se calhar, ao discutirmos isto, nós vamos pensar menos nas pessoas e mais em termos económicos, em abstrato, não pensando numa economia humana, mas, sobretudo, na economia do ponto de vista dos cifrões. É provável, penso que no estado em que nós estamos do aproveitamento das energias, etc., será difícil fugir à energia nuclear. Claro que é muito interessante nós andarmos na estrada e ver nos montes as eólicas a mexer e tal, parece o Dom Quixote. Mas em termos práticos... Parece o Dom Quixote, mas não parece que a energia em Portugal estejam resolvidos os problemas mais fundamentais por causa dos moinhos. Dos moinhos que nós vemos nos montes. Uma última questão, e continuamos na linha da energia. O preço do barril de petróleo tem baixado nas últimas semanas. Não se tem confirmado isso na prática, ou seja, o consumidor final não tem visto essa diminuição do preço por parte das petrolíferas. Este pode ser também um motivo para levar mais a sério, para que o país leve mais a sério o debate nuclear. Pois, qualquer pretexto servirá, não é? Mas não é pelo preço do barril do petróleo. Eu já disse aqui neste programa aquilo que ainda vai aumentar muito mais. Portanto, não é com energia nem deixar de ser energia, digamos, são interesses macroeconómicos globais de duas forças, vá lá, se quisermos radicalizar, duas forças políticas, civilizacionais ou geopolíticas completamente diversas, e quem tiver mais força é que vai impondo no fim da linha o preço do barril, porque o problema é extraordinariamente mais complicado. Claro que nós, aquilo em que pensamos de uma maneira muito egoísta é quanto é que pagamos quando metemos um bocado de combustível no depósito do veículo. O problema é muito mais fundo do que exatamente isso. Não é por baixar ou subir o barril de petróleo, é consoante aqueles que têm poder decidirem qual é que lhes interessa em termos de mercado subir ou descer, porque isto é um problema básico de oferta e de procura. Obrigada mais uma vez, professor Pinto da Costa, pelos seus comentários. Chega ao fim assim o Palavras Cruzadas. Continuo na companhia da RN TV.